E aí, sétimo ano, tudo bem? Tranquilo? Essa videoaula nós vamos falar e conversar sobre a colonização inglesa, tema do capítulo 17, ok? É importante a gente entender, é importante a gente discutir, conversar sobre esse assunto, porque lá na frente, quando nós falarmos sobre a independência das três colônias, independência desses colonos que vieram para a América, vindo da Inglaterra, vai fazer sentido para todos nós. Tudo bem? Vai fazer muito sentido a partir do entendimento das suas raízes que nós vamos ver a partir de agora. Porém, antes da gente começar, uma perguntinha. Quem já foi aqui a Nova York? Sim, cidade americana, é considerada a grande cidade econômica do mundo. Pois é, gente, mais uma curiosidade. Nova York, em sua origem, foi uma cidade holandesa, sim, né, comerciantes da Companhia das Índias Ocidentais da Holanda comercializavam peles com os índios dessa região. Tudo bem? Mas aos poucos, ao longo do final do século XV, início do século XVI, os ingleses vieram, saíram da Inglaterra, movidos por fatores que nós vamos conversar, né? E chegaram, fincaram suas raízes aqui na América. Tudo bem? Tranquilo? Para vocês terem uma ideia, né? Nova York, New York faz alusão ao Duque de York, um duque, um nobre muito conhecido na Inglaterra, que teve participação, né, dessa diáspora inglesa, podemos dizer assim, desse movimento inglês para a América. Tranquilo? De boa. Então, Nova York faz alusão a essa raiz colonial inglesa. Tranquilo? De boa? Vamos começar, a partir de agora, conversar um pouco sobre os fatores, né? Ou seja, as condições que impulsionaram, né, essa vinda dos colonos ingleses da Inglaterra para a América. Galera, é importante a gente levar em consideração o seguinte: século XVII, né? Lembram do assunto reforma protestante contra a reforma? Lembram do anglicanismo, aquela religião fundada pelo rei Henrique VIII, né? Mediante paixões, digamos assim, né? O Papa não queria que ele se casasse com a sua amante, e daí ele criou uma igreja para, de fato, ter o seu casamento, né, autorizado, né? A Inglaterra, a partir desse momento, teve como religião oficial o anglicanismo. E, mediante essa situação, houve perseguição, galera. Quem não fosse anglicano estaria com sérios problemas na terra da rainha. Pois é, galera. Infelizmente, perseguições aconteceram, muitos protestantes saíram, fugiram da Inglaterra, mediante essa condição. Havia conflito mesmo, conflito físico entre aqueles que acreditavam no anglicanismo e aqueles que não, queriam ser calvinistas, queriam ser luteranistas, enfim, não tinham liberdade religiosa. Fugiram para a América para terem, uma percepção de liberdade muito maior do que lá na Inglaterra. Tranquilo? E, mais do que isso, profetizar, ler as obras, enfim, os livros proibidos pelo anglicanismo com tranquilidade aqui na América, longe do rei Henrique VIII. Então, o fator religioso impulsionou a vinda desses colonos ingleses, colonos para a América. Tranquilo? Temos que levar em consideração também que um fenômeno social estava, influenciando e muito essa condição, de movimento dos colonos para a América, o cercamento dos campos. Nós vamos ver com mais detalhes quando nós conversarmos sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. Mas, já adiantando, o que foi o cercamento dos campos? Né? De grosso modo, podemos dizer o seguinte: mediante uma transformação, onde aquele nobre que era caracterizado como pessoa que tinha sangue azul, mas sobretudo como proprietário de terra, passa, a modificar a forma como ele se relacionava com a terra, passa, a não ter mais tanta gente assim para trabalhar para ele, porque ele queria, ter mais lucros. Quando ele passa a ver o campo
como uma ferramenta para se atingir mais capital, ou seja, mais grana, o que acontece, né? Esse nobre, ele desemprega, expulsa, demite, digamos assim, esse camponês que trabalhava em sua propriedade, cercando as ovelhinhas. Vamos lá, vamos botar em números. É uma propriedade que tinha 15, 20 camponeses, esse nobre expulsa aí uns 10 ou 15, enfim, sobrando poucos, né, 5, né, se fosse uma proporção de 20, né, sobrando 5 camponeses para trabalhar para ele, numa tentativa desse nobre poder oferir lucros maiores. Né? E mais do que isso, né, esse nobre que criava lã, por exemplo, ele tinha suas ovelhinhas, né, como propriedade. A partir desse momento, ele passa a cercar essas ovelhinhas para que elas pudessem ficar mais juntinhas e o trabalho, né, de retirar a lã e enviar para as fábricas nascentes da Inglaterra no final do século XVII, início do século XVIII, para esse trabalho se tornar mais dinâmico, para esse trabalho, né, se tornar mais veloz para atender às rogativas dessa indústria que está crescendo. Então, esse fenômeno de modificação da relação, né, nobre, trabalhador e animais, né, no caso as ovelhas, que forneciam a lã, foi nomeado como cercamento dos campos. Gerou muito desemprego. As pessoas saíram do campo e iam para a cidade, não sabiam manipular as máquinas das indústrias. E o que elas faziam? Moravam na rua ou escutavam alguém dizer o seguinte: queridos colonos, criei uma companhia de comércio, de transporte que está levando trabalhadores para a América, a terra da oportunidade, a terra do oportunismo. Do you wanna go? Do you wanna go? Tipo isso, galera. Então, diante dessa situação, desse convite, dessa música para os ouvidos, dessa massa sem trabalho, assim aconteceu, né, desses colonos, né, entrarem nesse negócio, ou seja, participarem, irem, pagarem a sua passagem para ir à América, a terra da oportunidade, só que essa passagem, né, era muito cara, só que além da passagem, o colono tinha que se comprometer a trabalhar, né, sob um regime rígido daquele que estava patrocinando toda essa viagem, aquele que lá já estava e era um proprietário de terra e queria mais gente para trabalhar para ele, acontecia. Ou seja, né, eu estou trazendo uma série de fatores sociais que impulsionaram essa saída desses ingleses para o que vocês veem aí, as 13 colônias, sim, localizadas ao norte-leste dos Estados Unidos. Então vocês veem aí, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, meu inglês tá bom, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, tem que fazer o biquinho, e Georgia, sim, são essas as 13 colônias marcadas, né, por essa vinda desses colonos, dessa mão de obra para essa região. Só que as colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul, elas tinham características peculiares que nós vamos ver a partir de agora. Galera, vamos lá. Norte, centro e sul. Não precisa se preocupar em saber o nome de dada colônia. Isso eu não cobro de vocês. O que eu cobro de vocês é o pensamento, a ligação, a conexão das informações para a gente entender todo esse processo. Queridos, as colônias do norte, das 13 colônias, elas tinham um clima temperado, ou seja, lá é frio pra caramba, muito frio. Diante dessa condição, né, se tornou mais propício para aqueles que chegavam, né, da Inglaterra plantar, né, determinados alimentos que se adaptassem àquela realidade, né, climática. Então, dessa forma, né, alimentos como maçã, cereja, enfim, esses alimentos que são propícios a crescer numa região temperada, deu certo lá. Tudo bem? Além disso, né, como era a forma de trabalho das colônias do norte? Os colonos se sentiram mais à vontade em não desempenharem e não estimular o trabalho escravo. Por quê? Porque eles achavam que, estando
né, que estando numa pequena propriedade, num minifúndio, né, cada um tendo seu pedaço de terra, não tão grande, haveria terra para todos e, sobretudo, haveria, né, grana, plata, bufunfa para todos. Tudo bem? Não foi por acaso que os colonos do norte, eles, né, tiveram um protagonismo econômico muito grande, se lançaram ao mar para realizar outras atividades econômicas. Sim, além das plantações lá no norte, os colonos do norte estavam envolvidos com o comércio triangular. Eles recebiam rum, transformavam uma bebida doce, transformavam em melaço, pegavam as embarcações, iam para a costa da África, trocar por escravos esse produto, e esse produto escravo, mão de obra, né, assalariado, ou seja, que não recebia dinheiro algum, era comercializado por esses colonos do norte para os colonos do sul, que a gente vai ver daqui a pouco, que se utilizavam de mão de obra escrava. Então era um comércio, galera, triangular, ou seja, Estados Unidos, África, Antilles e Estados Unidos. Ou seja, é um triângulo, por isso que o nome de comércio triangular. Ok? Vamos pular para as colônias do sul para a gente ver uma grande diferença. Enquanto que nas colônias do norte, né, existia pequena propriedade, assim eles se estabeleceram, os colonos, porque achavam que ia ter terra para todo mundo e, sobretudo, grana, né, lucros. Os colonos do sul não. Eles adotaram uma formação latifundiária, ou seja, né, grandes propriedades. Por quê? Clima tropical, né? Com o clima tropical, seria mais fácil plantar, melhor dizendo, e receber da mãe da natureza alimentos tropicais. Então, dessa forma, banana, né, enfim, outra série de produtos tropicais, né, que respeitavam ali a condição do tempo, calor, né, é muito grande ao sul, né, um clima tropical. Isso foi propício, foi uma condição principal, uma condição ótima para estabelecer plantações, né, com grandes propriedades. Até porque, queridos, esses produtos eles tinham alta demanda na Europa. Né? Lembrando, a Europa não está, né, entre os continentes tropicais do mundo. Né? Logo, esses produtos que saíam daqui da América tinham grande demanda, porque não tinham lá, não tinham na Europa. E preços elevados. Então, com essa ganância de ganhar grana, lucro, os colonos do sul ingleses pensaram, vamos botar então, né, plantação de banana né, para né, milhares de gerações à frente. De que forma? Se utilizando, né, das grandes propriedades ou latifúndios. E quem iria trabalhar nisso? O colono inglês? Negativo. Já existia o comércio, né, de escravos, né, nesse período. Os portugueses vão ter um protagonismo muito grande, esse comércio escravocrata, mais na América Central e do Sul, ok? Já os colonos da América, os colonos do Norte, eles vão alimentar, né, todas esses latifúndios com os escravos trazidos da África, ok? Então, de fato, o trabalho ali não era assalariado no Sul, era o trabalho escravo, ou seja, trabalho africano, era, sobretudo, a mão e a obra, a mão e os pés, né, me utilizando de uma passagem de um padre que retratou o trabalho escravo aqui no Brasil, colônia, no início do século XVI, se eu não me engano, ou XVII, Antonil, o nome dele, dizia que o escravo era a mão e o pé do senhor de engenho. Assim era o escravo lá nas colônias do sul, das 13 colônias americanas. Beleza? Por que eu deixei as colônias do centro por último? Por quê, queridos? Elas são muito parecidas do ponto de vista das características, com as colônias do norte. Lá tinha mão de obra assalariada, né, trabalho livre, né, e uma característica peculiar, né, uma série de etnias presentes nessa região, como eslavos, russos, até turcos,
né? Famílias turcas migraram, não só inglesas, mas turcas migraram para a América. Beleza? Então a gente consegue perceber, né, uma grande dicotomia entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. Na época que eu estudava, como vocês, alunos, essa matéria, meu professor de História dizia que as colônias do Norte eram colônias de povoamento, já as colônias do Sul de exploração. É uma tentativa de melhor compreender essas diferenças, que vale para nós, né? De grosso modo. Tranquilo? De boa? Então vamos avançar um pouquinho. Né? Chegamos aí no último ponto, um ponto cultural, posso dizer assim, para vocês, o Dia de Ação de Graças. O que é esse evento que acontece dias antes do Natal e Ano Novo, lá nos Estados Unidos? Né? É um dia celebrado pelos americanos em memória dos antepassados coloniais, né? Ou seja, aqueles que vieram lá no século XVI da Inglaterra, né? E fincaram raízes aqui na América. Né? Na colônia, cujo nome era Nova Inglaterra, de fato, né? Os habitantes de Massachusetts decidiram organizar uma festa para comemorar a determinada colheita, ok? E nessa festa, nesse momento de alegria, esses colonos ingleses, como está retratado nessa pintura, compartilharam seus alimentos, compartilharam sua capacidade, né, de acolhimento junto aos índios americanos, ok? Então, dessa forma, esse Dia de Ação de Graças faz alusão a um contato amistoso que aconteceu entre os colonos ingleses e os nativos que já estavam aqui da América, tranquilo? E por que você botou a a imagem, a ilustração da Pocahontas? O universo da Disney vai ao encontro dessa realidade. Pocahontas, ela é uma ameríndia, né, que se apaixona por um colono inglês, tá certo? Então, essa eu coloquei justamente para fazer alusão à tentativa da Disney de também, da forma da Disney, contar esse episódio que marcou, de fato, uma certa aliança, né? Uma certa amizade entre os indígenas e os colonos ingleses. Mas a gente sabe que rolou muita pancada, né? Depois desse Dia de Ação de Graças, tá certo? Que a gente vai conversar em aulas futuras, ok? E a Disney vai ao encontro disso, né? De uma forma lúdica, trazendo aí a Pocahontas. Tranquilo? De boa? Galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, gente!